senhor presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, professor Gustavo Reck, excelentíssimo senhor general de divisão Eduardo Diniz, subcomandante da ESG, excelentíssimo senhor delegado da DESG do Estado do Rio de Janeiro, professor Carlos Alberto Kozinski de Saer, senhores mestres de inteligência da Escola Superior de Guerra, nossos mestres do primeiro curso de estudos de inteligência estratégica, senhores profissionais de inteligência e segurança das esferas públicas e privadas, queridos familiares, companheiros estagiários do nosso primeiro CEE. Foi para mim uma grata distinção poder estar aqui na noite de hoje, escolhido para falar aos senhores em nome dessa turma, na conclusão do nosso curso. Nossa turma congrega profissionais de segurança pública e privada, gestores, engenheiros, militares da ativa, da reserva, acadêmicos de relações internacionais. Começamos nosso curso com uma visão muito peculiar daquilo em que constituiria a inteligência, e hoje podemos dizer que apuramos e estendemos muito nosso horizonte de compreensão acerca de uma atividade tão importante. Aí, sem querer ensinar um Pai Nosso ao vigário, certamente cabem algumas considerações sobre inteligência. Em qualquer campo da atividade humana haverá sempre uma constante, uma busca de informações a fim de instruir decisões e auxiliar na elaboração de planos e na execução de ações. Nenhum bom decisor, em qualquer que seja a área ou instância, tomará a decisão mais acertada sem que haja manipulado e refletido acerca de uma quantidade suficiente de dados, detalhes, informações e estudos. Os tratados acadêmicos de administração e marketing de hoje enfatizam as informações que devem estar munidos os profissionais a fim de poder gerir os problemas de suas instituições e empresas. A necessidade de expor de informações faz parte do dia a dia de chefes de Estado, comandantes militares, homens de negócio, administradores públicos e políticos, pois não é possível hoje conduzir uma administração modesta, uma empresa, um órgão público, um município, Estado ou país, sem que haja um fluxo constante e ordenado de informações de toda a natureza, das mais simples às mais complexas, permitindo um perfeito conhecimento do que se passa ou do que, possível ou provavelmente, virá suceder-se no futuro. Há informações que podem ser acessadas livremente em enciclopédias, em anuários estatísticos, na internet, na livre imprensa, mas uma outra preciosa gama se compõe de dados que são, por natureza, de difícil obtenção. São guardadas com grande sigilo por aqueles que as detêm. Quer para a formulação e condução de suas políticas nacionais, quer para os seus negócios, os decisores precisam saber o que se passa com os demais países ou com seus concorrentes no mercado. Suas ambições ou planos de negócio, seus perfis psicológicos, históricos bibliográficos e mesmo detalhes reservados da vida dos membros da classe política, empresariado, informações sobre economia, sobre recursos naturais, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, extensão do poderio militar, quais são os grupos dentro e fora do país que lhes são simpáticos ou antagônicos. Seja quem for o decisor, haverá necessidade de amealhar um conjunto de informações que não se encontram disponíveis com facilidade. Todos os governos necessitam de informações que lhes propiciem, além de segurança física, melhores condições para implementar seus processos decisórios. Para auxiliar na busca e na análise das informações confidenciais que necessitam, as nações criaram seus serviços secretos e agências de inteligência. Os serviços de inteligência lançam mão de recursos variados a fim de obter informações sigilosas de seus detentores, sendo a espionagem um recurso bastante utilizado. Ao mesmo tempo que se dedicam a coletar os segredos alheios, os órgãos de inteligência também têm por função detectar e coibir a ação de espionagem adversária, negando-lhe o acesso às informações ou segredos que buscam obter e prevenindo ações de sabotagem. Trata-se de uma componente imprescindível da inteligência, garantindo a segurança em face das ações inimigas. A atividade denomina-se contra-inteligência e se constitui um ramo bastante especializado e extremamente necessário do universo da inteligência. Um bom serviço secreto elabora pesquisas, analisa possibilidades e probabilidades, estima tendências, deduz intenções, adverte aos dirigentes sobre a iminência de riscos em face de todos os indícios que foram coletados. A partir da coleta de informações fragmentárias e ou em estado bruto, também chamadas de informes, os serviços de inteligência compõem um grande mosaico, encaixando dados uns aos outros, permitindo-se avaliar e até antever situações
com alguma antecedência e com razoável grau de precisão. Os órgãos de inteligência crescem e se sofisticam em razão da importância que o produto de seu trabalho assume para o governo do país, e assim se justifica a existência de um verdadeiro exército de analistas, cuja função é avaliar, relacionar e interpretar todos os dados possíveis concernentes aos países e governos estrangeiros, à economia, à defesa, à segurança nacional. Dando suporte a um governo que atinge objetivos através da otimização dos recursos, certamente estará a um serviço de inteligência eficiente, ainda que uma expressiva parcela da população nacional, por vezes, jamais venha se dar por conta de tal fato e de essa crucial importância. Não seria equivocado admitir que muito da história recente da humanidade é diariamente escrita nos bastidores pelos ditos serviços secretos. Os porquês de importantes decisões da história e muitos acontecimentos marcantes foram decididamente influenciados pelo aconselhamento ou mesmo pela participação direta dos órgãos de inteligência. Na verdade, a estatura de um país como potência política, econômica, militar e diplomática também pode ser precisamente estimada pela importância que é conferida àquilo que o professor Cláudio Andrade Rego, grande estudioso de inteligência, definiu em sua obra como gestão de sigilos. A essa altura, os senhores e senhoras que me ouvem poderão estar se perguntando qual é a relação que existe entre a estrutura e as ações de serviço de inteligência daqueles que inspiram autores como John le Carré, Frederick Forsyth, Tom Clancy e a atividade de inteligência aplicada no âmbito civil corporativo. Assim como a inteligência militar estendeu seus métodos e seus recursos tecnológicos à diplomacia e à seara política econômica, a ideia de um serviço de inteligência como fator essencial no processo de tomada de decisões também encontra ampla aplicação dentro do contexto civil. Pessoas a mando de governo ou instituições adversas ou concorrentes buscam obter segredos e informações privilegiadas que possibilitem colocar numa posição destacada no âmbito do mercado. Empresas de renome perdem anualmente milhões com o vazamento de informações sigilosas por meio de espionagem comercial e industrial. Através da interceptação de comunicações de uma diretoria ou da presidência de uma empresa, os concorrentes pretendem saber qual o passo mais acertado a dar em meio de uma disputa comercial ou buscam, com o grampeamento dos ambientes e telefones, obter informações para chantagens e desmoralizações. A prevenção das ações de sabotagem, também de terrorismo, a segurança física das instalações empresariais, a segurança das comunicações, das redes de computadores, a segurança dos altos executivos, todas são extremamente dependentes de informações que são produto da atividade de inteligência. Desde a avaliação de erros e vulnerabilidades, até a própria coleta e análise de informações potencialmente significativas para o planejamento e a condição dos negócios. A inteligência se aplica às necessidades do grande empresariado, sendo clássicos exemplos de grandes conglomerados como a Krupp alemã, a Vickers britânica, a DuPont e a Hamilton americanas e a Schneider francesa, que desde o início do século XX já contavam com autênticas centrais de inteligência trabalhando em seu proveito. No meio civil, a competitividade cada vez maior entre as empresas torna a atividade de inteligência, como produtora de conhecimento e previsão, um fator-chave para a tomada de decisões no âmbito empresarial. Embora as informações, produto da atividade de inteligência, sejam objeto de trabalho das diretorias e gerências empresariais, muitas delas normalmente não estão familiarizadas com as técnicas, com os processos e os equipamentos dos serviços de inteligência. A simples existência de empresas que se destinam à pesquisa e catalogação e fornecimento de grande quantidade de dados, todos relacionados a um campo específico de interesse sobre os mais variados critérios, não elimina a necessidade de contar com profissionais habilitados para efetuar a aquisição de informações verdadeiramente precisas e essenciais, analisá-las reservadamente à luz dos interesses da empresa e encaminhar relatórios aconselhando a adoção de medidas, fazendo projeções ou estimativas para usuários daquele conhecimento que se constitui produto final da atividade de inteligência. Em nosso curso, podemos ver que as ferramentas cibernéticas permitem conhecer, apenas investigando aquilo que se convencionou chamar de fontes abertas, muitas das coisas que gostaríamos de esconder. No mundo globalizado de hoje, quando se considera que a informação é muitas vezes o bem mais precioso de uma instituição, a coleta e a análise de informações vem sendo muito mais necessária aos centros decisórios do setor privado.
A inteligência empresarial é uma ferramenta indispensável à realização das metas de uma companhia e, uma vez que os meios e processos para alcançar tais objetivos devem ser mantidos em segredo para os concorrentes, compreendemos que estamos diante de uma atividade que, ao menos em princípio, não deveria ser terceirizada. Em 1949, o Lord Louis Mountbatten, então no comando da frota britânica no Mediterrâneo, ao realizar manobras navais em que a sua esquadra se opunha à esquadra metropolitana, infiltrou um telegrafista no quartel-general rival em Gibraltar, o qual lhe radiografava os movimentos da força adversária. Quando questionado e censurado sobre a atitude considerada desleal e anti-britânica, ele se defendeu argumentando que não se pode esperar que o inimigo jogue sempre observando as regras de Queensberry. A regra do Marquês de Queensberry é aquela que norteia as lutas de boxe, que diz que não se pode socar abaixo da linha da cintura, etc. Nos dias de hoje, quando as competições entre as empresas tornaram-se globais, concorrências comerciais são encaradas como verdadeiras guerras, onde os contentores não costumam se preocupar muito com as regras, a gente pode colher essa experiência do Lord Mountbatten e trazer isso para a atividade comercial, para a atividade civil. Que ninguém duvide disso, pois aí estão os documentos decorrentes do caso Edward Snowden, que mostram que agências governamentais americanas detêm permissão legal para buscar informações no estrangeiro e a todo custo. Uma empresa desprovida de um setor, ou mesmo de poucos profissionais voltados para a atividade de inteligência e segurança, se constitui numa atrativa presa fácil para as ações de seus concorrentes, os quais não pouparão recursos e esforços para alcançar seus objetivos. Leon Trotsky disse uma vez: você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. Parafraseando, podemos afirmar que é profundamente arriscado para um decisor negligenciar a atividade de inteligência pelo motivo que os seus concorrentes certamente não estarão dispostos a proceder da mesma forma. No Brasil, o fato de tradicionalmente não estarmos acostumados a uma cultura de sigilo e mesmo a nossa visão limitada ou preconceituosa para com o ramo de inteligência fazem com que não nos apercebamos das inegáveis vantagens de que a inteligência pode proporcionar ao meio civil. Aqui, infelizmente, vivemos o paradoxo de se publicamente condenar a inteligência, rotulando-a pejorativamente de arapongagem ou a associando ao confronto ideológico dos ídolos do regime militar. Enquanto que, por vezes, esses mesmos grupos, nos conluios da esfera político-partidária palaciana, lançam mão dos recursos da inteligência de forma aloprada, apenas com o condenável propósito de dilapidar a coisa pública, afastando-se muito do objetivo de promover o bem comum. Em nosso país, infelizmente, nossa sociedade, habilmente desinformada, ainda não atentou para a necessidade de difundir amplamente uma mentalidade de inteligência que fuja aos estereótipos dos arapongas e dos x-9s. No primeiro curso de estudos de inteligência estratégica da DESG Rio, podemos nos deparar com um leque de ameaças e riscos para com o nosso país, tomar conhecimento do quanto a arena de inteligência é ampla e habilmente explorada por todos os players internacionais, e percebemos que precisamos estar capacitados para atuar nesse jogo. Para isso precisamos mudar. Precisamos pensar nas coisas que jamais fizemos e constantemente nos indagarmos acerca do porquê de não procedermos dessa forma inovadora. A exemplo do ensinamento de consagrados mestres da inteligência como Gélio Fragapane e Romeu Antônio Ferreira, precisamos qualificar nossos compatriotas, versando-os nas práticas de obtenção, análise e proteção dos conhecimentos sigilosos. Sem quadros técnicos bem formados e uma estrutura que lhes apoie, permaneceremos extremamente vulneráveis. A riqueza do país, bem como a posição que esperamos despontar no cenário internacional, está intimamente relacionada a isso. Por certo que outras instituições fora do ambiente puramente acadêmico já tivessem tido a oportunidade de vislumbrar a necessidade de um curso de extensão dessa natureza. Contudo, coube à DESG do Rio de Janeiro a ideia de pô-lo em prática, sobretudo valendo-se da experiência curricular dos instrutores oriundos do próprio curso de inteligência estratégica. A doutrina e principalmente a cultura própria da inteligência precisam ser difundidas no Brasil. E nesse contexto, lucramos nós, alunos do curso, por termos podido partilhar dessa iniciativa pioneira e que, como é sempre própria dos cursos dessa natureza, só tenderá a aperfeiçoar-se e melhorar nas edições vindouras do curso. Hoje encerramos nosso curso
e o que na realidade é apenas uma primeira fase dos nossos estudos de inteligência. Cada um levará o que aprendeu para aplicar na sua esfera de atuação. Como era comum dizer entre os mais velhos, nessa área estaremos sempre aprendendo e nunca iremos tirar diploma. Sigamos em frente a aprofundar nossa gama de conhecimentos nessa área, sem jamais esquecer o moto adesguiano, de uma só alma e um só coração pelo Brasil. Obrigado. Parabéns aos concludentes do primeiro curso de estudos de inteligência estratégica. Obrigado.